Forte. Poder sentar, meus amados. João capítulo 8, nós lemos no começo do verso 1 até o verso 11. Eu quero iniciar novamente agora a partir do verso 3. João capítulo 8, a partir do versículo 3, que diz assim: Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3. Diz assim a palavra: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na em pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou, começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse, repita, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram-se retirando um a um, e a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe de forma que possamos ver o que o teu servo viu, Senhor, nessa experiência, nesse acontecimento, na forma que Jesus tratou. Seja assim sobre nós o ecoar da tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o que João viu neste acontecimento? Um texto muito pregado, você já deve ter ouvido muitas pregações a respeito dessa passagem, e eu quero convidar você mais uma vez a observar aqui atentamente o ensino da palavra de Deus que está aqui no Evangelho de João. A palavra de Deus diz que mais uma vez estes homens estão à procura de pegar Jesus em uma falha que pudessem acusá-lo, prendê-lo e matá-lo. Outrora, nos versículos anteriores, eles haviam mandado prender, e conforme pregamos domingo à noite, os irmãos viram que não tiveram êxito, porque os próprios que foram prendê-lo não conseguiram levar adiante a decisão, a ordem que receberam. Eles voltam impactados com a mensagem de Jesus, porque exatamente a mensagem de Jesus era arrebatadora dos corações, e é claro, esses homens estavam necessitados de perdão de seus pecados também. O texto bíblico segue aonde Jesus mais uma vez se põe no templo para ensinar a palavra. Havia uma multidão ao seu redor e ele se colocava ali ensinando, e nesse ambiente eles trazem a mulher que fora pega em adultério, em flagrante adultério, e eles apresentam essa mulher sozinha. O normal seria apresentá-la juntamente com o homem o qual ela estava em adultério, pois o adultério era algo gerado por duas pessoas, né? Duas pessoas haviam cometido pecado, e assim eles esperavam pegá-lo em alguma falha. Você vai encontrar, estudando o texto, que eles não levaram, uma outra possibilidade é que eles não levaram essa outra pessoa, porque o interesse não era apedrejar a mulher, mas sim o alvo era Jesus. Eles já apresentaram essa mulher estando sem a outra parte do pecado, justamente porque esperavam que Jesus legislasse sobre a situação. Jesus era considerado doutor da lei pela sua sabedoria, não pela legitimidade dos doutores da lei da época. Ele não havia estudado junto a eles nas sinagogas, no meio deles, mas dado a sabedoria e a autoridade, a manifestação do poder de Deus,
as pessoas o consideravam no mesmo nível das autoridades religiosas da época, ao ponto de chamá-lo de mestre. E aqui eles se apresentam, inclusive, chamando Jesus também de mestre. O versículo 4, disseram a Jesus, mestre. E aí eles explicam a situação. Jesus se coloca escrevendo no chão. Ele escreve no chão. Veja, o versículo 6 diz assim, que eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem do que acusá-lo. E aí diz as palavras, mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Existe muita especulação sobre o que Jesus escrevia. Você vai ouvir de tudo, né? Tem até quem diga que Jesus estava desenhando aqui uma realidade que eles deveriam saber. Outros vão dizer que ele estava escrevendo um texto bíblico. E aí vai. Não há como provar nada disso, e nós temos que ficar com o que a Bíblia diz. Aliás, irmãos, eu quero aqui abrir um espaço. Se você estiver na internet ouvindo um pregador que ele cria o que a Bíblia não diz, pode largar fora. Eu já ouvi de tudo, né? E quando eu começo a ouvir, percebo que a pessoa não leu, e sim parece que ela recebeu uma revelação especial. Você tem que fugir disso aí, porque é um pulo para começar a ensinar o que a Bíblia não ensina, né? A Bíblia não ensina. E é muito sério que nós estamos conversando, irmãos. Pouca gente percebe esse tipo de coisa. Só tem um jeito de você perceber isso que eu estou falando. Você precisa conhecer a Escritura. Você tem que conhecer a Escritura. Se você já leu, se você já procurou saber o que significa, na hora que alguém chegar com uma história que não existe, você vai analisar com o conhecimento que você tem da Escritura. E então você vai se dar muito bem para a glória de Deus, não vai ser aí levado por um caminho que não vai edificar a sua vida. É muito importante isso, é muito importante esse entendimento. E aqui, Jesus, ele está inclinado no chão escrevendo. O que eu posso retirar daqui é que Jesus não queria julgar a questão, somente isso. Por quê? A posição de uma pessoa que julgaria o caso, ele se colocaria de pé e ele estaria numa posição de autoridade. Veja, eles chegam para Jesus trazendo uma problemática relacionada a pecado, aonde deveria haver uma decisão, devemos apedrejá-la ou não. E Jesus, ao invés de se pôr de pé e proferir uma fala, ele se inclina no chão e vai fazer outra coisa. Isso sim você pode interpretar. A posição de alguém que está fazendo outra coisa e que não está de pé para tratar o caso como uma posição de autoridade para ordenar, é a mais pura declaração de que Jesus não queria falar sobre o assunto. Tanto é que o texto diz assim, o versículo 8, aliás, o versículo 7, como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse, veja, o texto não narra a repetição, mas sim diz que eles insistem na pergunta. É como se eles tivessem perguntado ali, a Bíblia só não registra, mas não é necessário. Eles ficam esperando, e o olhar deles, no mínimo o olhar dizia, e aí, não vai falar nada? Então veja bem, aqui é um excelente momento para nós refletirmos sobre esse episódio e, é claro, observarmos o nosso dia a dia. Como assim? Meus irmãos, nós muitas vezes levamos a Jesus histórias sem pé e sem cabeça. Você sabia disso? Aliás, tem tanta coisa que eu creio que Deus ouve, e que se Ele fosse falar alguma coisa, e não fala, porque o próprio texto de Provérbios diz que quando você responde ao tolo,
de forma séria, você está dando autoridade para ele. Você está valorizando a tolice dele. E quando que nós temos uma fala tola? O que é uma fala tola? Uma coisa sem sentido. Uma coisa que não tem para onde se conceber. E eu digo a você que nós estamos sujeitos a termos uma conversa com Deus sem sentido, quando aquilo que pedimos a Deus não tem um fundamento na Escritura. Você imagina uma coisa sem sentido, como uma pessoa que só chora por algo quando é atingida, só sofre em oração quando o caso diz respeito àquilo que lhe atinge diretamente. Não é? Uma situação, por exemplo, quando eu comentava há anos atrás, hoje eu não ouço mais isso, mas que Deus abençoe que tenha mudado, né? Mas houve um tempo que era moda ter uma moto sem placa. Aí onde eu comentava com algumas pessoas, digo, olha, isso não é possível, isso aí não tem condições. Aí tinha um pessoal ao redor, sempre tem, né? Alguém que diz, coitado, ele não tem condições de ter a moto legalizada. Por isso, pastor, né? Por isso. Aí, eu e você sabemos que quando uma pessoa planeja e trabalha para isso, ela alcança. Agora, existe um coitadismo enorme que a pessoa vai dizendo, isso aqui eu não tenho condições, isso aqui eu também não tenho condições. E aí vai, né? Aí, por que que uma moto tem que ter placa, irmãos? Está sujeito a ter um acidente, ou não é? Qualquer pessoa está sujeita a ter um acidente, né? Pastor é quem diga. Meu Senhor, meu Pai amado, né? Qualquer pessoa está sujeita a ter um acidente. Aí, vamos supor que a moto atropele uma criancinha e mate essa criança. Aí alguém pergunta, o rapaz some com a moto, some. Aí alguém pergunta assim, alguém anotou a placa? Aí alguém diz, não tinha placa. Irmão, pode acreditar numa coisa. Aquela pessoa que defendeu o coitadinho com a moto sem placa, que agora perde o seu filho, perde o seu neto, perde o seu sobrinho, perde o filho de seu amigo, agora está marchinho da vida, ligando para a polícia, pedindo que alguém faça alguma coisa. Então, essa pessoa, às vezes, é a mesma que vai entrar pela igreja, pedindo oração, Senhor, como é que pode esse mundo mal? Entenderam? Aí Deus que vê o coração, está vendo isso ou não está, irmãos? Sim ou não? Ou você nunca viu aquela situação da pessoa que matou alguém, mas se foi da minha família, eu estou orando para Deus ter misericórdia e libertar. Mas se não foi, o cara está orando para ver se alguém mata ele da cadeia. Senhor, tenha misericórdia, mas se o Senhor quiser dar um jeito, abençoe. A pessoa não fala, mas pensa. E aí, quem é que vê o coração das pessoas? Deus. Aí está lá a pessoa chorando. Aí passa um tempo, está tudo bem na família dela, e ela ouve o amigo na mesma situação, mas o amigo distante, é um conhecido. Aí ele nem uma oração faz. É essa incoerência que Deus vê, irmãos. Por isso nós temos que, e esse texto nos ensina muito sobre isso, que eu vou falar agora, que é aquilo que nós falamos, nós temos que ser encontrados firmes, corrigidos para podermos corrigir. É muito importante observarmos aqui que Jesus estava certamente dizendo àqueles homens, não me peçam para falar o que vocês querem que eu fale. Eu não vou me meter nessa causa, não vou. Vocês estão com outro objetivo. Veja bem, meu irmão, se você está pedindo algo a Deus, que o próprio Deus não estabeleceu o fundamento, e o fundamento de Deus está em sua palavra. Quando você ora por alguém que não gosta de você, você ora pedindo que Deus o abençoe, ou que Deus vire o carro dele? Ou que Deus dê pelo menos uma dor de barriga?
A Bíblia diz para abençoar, não amaldiçoar. Então, a condição nossa, aqui nós temos uma multidão de pessoas que vinha trazendo essa mulher, ao que dá a entender um texto, um número grande de pessoas, e vinha trazendo essa mulher, e eles vinham animadíssimos para apedrejar essa mulher. E o texto diz que Jesus se levanta, mas o foco de Jesus não é a mulher. Não é a mulher. Qual o foco que Jesus estabelece? Ele põe os seus olhos em cima da multidão que trouxe a mulher. Observe bem. Aquele que dentre vós está sem pecado, verso 7, parte B aí. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. De onde Jesus tirou isso? Essa fala, está onde, irmãos? Essa fala na Bíblia. Vamos ler? Jesus aqui repete um ensino da lei. Vamos ler? Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, o versículo... Deuteronômio 17, deixa eu validar aqui. Deuteronômio 17, verso 7. Diz assim a palavra. Encontrou, diga amém. Pouca gente encontrou. Vamos lá. Até o pastor também não encontrou. Verso 7. Vamos ler o verso 6 e o verso 7. Vamos lá. Sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Mas pelo depoimento de uma só testemunha, não será condenado à morte. Mas, as mãos das testemunhas serão as primeiras a levantar-se contra ele. Para o quê? Para matá-lo. E depois as mãos de todo o povo. Assim, extirparás o mal do meio de ti. Então, veja bem, o procedimento padrão no apedrejamento. Quem foi testemunha tem que ser o primeiro a lançar a pedra. Quando a pessoa lança, em primeiro lugar, ela está dizendo, é verdade o que eu disse, e essa pessoa está em pecado. E é claro que a testemunha tem que ser verdadeira. Se for uma só testemunha, a pessoa não será julgada, mas não será condenada. Mas se for 2 ou 3, e é claro, até uma multidão, então essas pessoas que vieram testemunhar serão as primeiras. Em outras palavras, a multidão está com a pedra na mão, mas quem foi a testemunha vai ser o primeiro a lançar. E aí está a explicação das palavras de Jesus. Vamos reler? João capítulo 8, verso 7, a parte B. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Vamos analisar aqui as palavras de Jesus. Olha só. Aquele que dentre vós estiver sem pecado. Que pecado Jesus estaria falando supostamente? O pecado de ser uma testemunha infiel. Aquela mulher estava talvez com um problema de pecado, mas não tinha sido pega em adultério. Ela se ouvia que ela estava em adultério, mas estavam ali pecando porque não levaram a outra pessoa. E eles então estavam consentindo com algo inadequado. Isso é supostamente um dos pecados. Quando nós lemos o verso 9, que diz assim, quando ouviram isso, foram se retirando um a começar pelos mais velhos. Teoricamente, quem tem mais tempo de vida e vive no pecado, então tem mais o quê? Mais pecado, né? Porque quanto mais tempo pecando, mais pecado tem, então começou aí dos mais velhos aos mais novos. Por que os mais novos foram os últimos aí? Porque não tem ninguém que se compare mais a super-homem do que a galera jovem. É ou não é? Rapaz, meu pai disse que eu tenho que aprender. Eu não sei o que eu tenho que aprender, o caba diz, né? Aí ele se acompanha com outro da idade dele, né? E diz assim, rapaz, a gente aqui sabe de tudo. Quem aqui já teve essa idade sabe o que eu estou falando. É ou não é? O período que discorda dos mais velhos, esse período aí, você que é novinho,
Meu irmão, cole em alguém que sabe mais do que você. Quem é que sabe mais do que você? Alguém que está bem no casamento, que é um pai de verdade, se você for um garoto. Se você é uma moça, cole aí em uma senhora que preza pela família, que tem vida com Deus, que realmente é submissa a Deus, e você, é claro, vai perceber isso. E você deve aprender com essa pessoa. Na hora de pedir conselho para a sua vida, não peça para um adolescente igual a você. Peça para alguém que já viveu bastante. Por quê? Porque já cometeu vários erros, como toda pessoa está sujeita, e, é claro, vai poder te aconselhar com mais propriedade. Irmãos, algo que precisa voltar da época de Jesus. Um adolescente não andaria jamais com outro adolescente como quem aprende alguma coisa. Na época de Jesus, por que não dizer em todo o período bíblico, né? Pelo menos na maior parte, um jovem tinha por lei, por ensino automático, de ter que andar com alguém mais velho, a fim de aprender com essa pessoa. Uma das maiores desgraças do nosso tempo é que um adolescente colocaram na cabeça dele que ele tem que andar com alguém que entende ele, que tem a mesma idade. Isso é a maior furada que alguém pode crer. Tanto é que quando o filho do rei Salomão foi governar, ele passou a se aconselhar com os garotos que cresceram junto com ele. E ele, por causa disso, teve o reino de Israel dividido em duas partes. O reino de Judá e o reino de Israel. Porque ele não teve sabedoria. Ele desprezou os anciãos e prezou pelos seus amigos e os colocou como conselheiros. Muito bem, mas fechando parênteses aqui, vamos voltar para o texto. O entendimento aqui é que essas pessoas estavam conforme o estudo da época diz. Na época de Jesus, estava corrompido o ensino da palavra, corrompido pelo judaísmo, corrompido pela quebra de princípios. Por exemplo, quando nas bem-aventuranças você lê Jesus falando que se você tão somente olhar com olhar impuro para uma mulher, você já cometeu adultério com ela. Por que Jesus falou aquilo? Porque na época de Jesus considerava-se adultério somente se houvesse sido pego em flagrante adultério. O que é o flagrante adultério? Está lá o casal de adúlteros e alguém foi e os pegou ali em pleno pecado. Então eles estão em adultério. E todo o princípio do adultério, que o pecado começa na mente de uma pessoa, estava revogado, portanto virou uma bagunça. Virou uma bagunça por quê? Porque agora o pecado era algo que, se não é visto, então não existe pecado. Não é? Hoje em dia, o pecado é visto ao vivo e a cores, né? Claramente visto. E eu estou dizendo isso porque até, por exemplo, a exposição física na época não existia, e se alguém fizesse isso, era de uma forma muito simbólica, né? Se você já viu algum filme épico da época de Jesus com alguma mulher mostrando o corpo, a pessoa deixou de estudar teologia. Não estou sendo arrogante não, irmãos, é o que está escrito. A roupa não mudava em nada, inclusive das prostitutas. A mudança, a diferença é que as prostitutas tinham roupas com cores mais fortes e sempre uma peça transparente sobre as demais, e que identificava claramente, é claro, tinha outras características também, que não vê o caso aqui agora, o local que ela ficava, e tudo isso tinha uma linguagem da época para a exposição, mas não havia uma exposição física como a hoje. Hoje em dia a exposição física está na sociedade encrostada. Meu irmão, você vê um frio doido e você vê pessoas mal vestidas, expondo o corpo, né? Quero lembrar que, de acordo com a Escritura, a exposição do corpo deve haver no casamento e sob a ótica do matrimônio. Não se deve expor, e isso na Bíblia é chamado de lascívia, né? Lascívia, usando a linguagem correta. E dentre outras situações precisam ser evitadas, como a aparência do mal, e assim segue-se.
E, inclusive, eu quero deixar claro, irmãos, nós somos batistas, não estabelecemos uma roupa específica como a roupa do crente. Não, agora é só saia. Não, calça. Não existe uma roupa. Existe uma forma adequada de se vestir, e essa forma é a forma que você, em oração, você passou pelo crivo do Espírito Santo, e aí você deve vestir. Eu quero deixar claro isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, nós não estabelecemos um padrão e não procuramos estabelecer um padrão, porque nós entendemos que o Espírito Santo é suficiente para ministrar o coração, e assim deve ser, senão vai virar religião, e é só ritual estabelecido e não algo fruto de relacionamento com Deus, né? E eu falei isso aí faz muito tempo, né? Não cabia nem eu estar falando aqui, mas eu me lembro que eu fui ensinar isso uma vez, começou, irmãos, começou um negócio esquisito, umas coisas difíceis, que aí eu digo, rapaz, o pessoal não entendeu nada, né? Não entendeu nada, mas eu não vou repetir as coisas aqui, porque já faz muito tempo, eu creio que houve maturidade desde então. Mas, basicamente, o que Jesus está aqui dizendo, ele está declarando que aquelas pessoas não tinham condições de estarem ali testemunhando, e ele declara isso quando ele diz: se vocês estiverem conforme a lei, tá beleza. Mas ele sabia, pois ele conhecia os corações, que eles não estavam. Qual a reflexão aqui, irmãos? Se você é aquela pessoa que é xerife e você quer corrigir, mas você está com algum pecado em sua vida, você não pode corrigir ninguém. Vou repetir, irmãos. Se você tem alguma falha, você não está em Cristo. O que é estar em Cristo? Estar em Jesus é poder dizer: eu tenho andado conforme Jesus Cristo tem ordenado na sua palavra. Se você não está assim, você não pode ficar observando e corrigindo. Não pode, não deve, não aconselho. Senão você entra em condenação. Que condenação é essa? Exatamente o que Jesus está falando. Jesus corrigiu quem aqui, irmãos? Quem estava querendo corrigir. Pastor, mas a intenção deles não era corrigir a moça, eles estavam querendo pegar Jesus. Irmãos, o pecado deles era exatamente isso. Se essa mulher estava em adultério mesmo, e o assunto não era o adultério dela, e sim prender Jesus, matar Jesus, piorou. Ou você nunca viu a situação de que uma pessoa às vezes só vê aquilo que lhe interessa, e como que essa pessoa pode dizer que é crente? Como? Meus irmãos, nós, por exemplo, na ceia do Senhor, somos desafiados a refletir, quando tomamos o cálice, que significa a vida de Jesus está em mim. Por isso que Paulo convoca: examine-se o homem a si mesmo, depois tome do cálice e coma do pão. Por que Paulo diz isso? Paulo diz isso porque o próprio texto vai dizer que quem bebe do cálice e come do pão em pecado, em outras palavras, é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Como assim culpado do corpo e do sangue? É semelhante àquelas pessoas que estavam crucificando Jesus. É semelhante aos que zombavam de Jesus. E aí o resultado disso na igreja de Corinto, os irmãos já sabem. Paulo disse: é por causa disso que há muitos que dormem e muitos que estão enfermos. Em outras palavras, eles, quando traziam sobre si uma declaração que não era condizente com as suas vidas, eles estavam trazendo condenação. O alvo agora era eles da parte do Senhor. Entenda bem, meu irmão, porque infelizmente nessa hora um ou outro fica brabinho com o pregador. Não tem nada a ver com o que eu estou pregando, viu? Isso aqui é briga com Deus. Você briga com Deus, meu filho. Brigue com Deus, porque quem fez a Escritura foi Ele.
Todos nós devemos baixar nossa cabeça para a Escritura Sagrada. Mas nessa hora, a pessoa diz, o pastor está falando isso, eu acho que ele está sabendo da minha vida. Estou sabendo não, meu irmão. Se eu estivesse sabendo, eu não trago aqui para o púlpito a vida pessoal de ninguém. Eu vim aqui pregar o que a Escritura Sagrada diz, e quando eu estou aqui pregando, eu já passei por ela em oração, pedindo, Senhor, tem misericórdia. Eu me lembro de pregações que eu tive que orar antes, senão não poderia pregar. Orar como assim, pastor? A resolução de uma falha resolvida primeiro em oração. Se você precisa consertar sua vida com alguém, você deve dizer para Deus, Senhor, eu vou procurar fulano, vou corrigir, vou consertar. Para Deus você está já corrigido. Você já ajeitou sua vida. Por quê? Porque Deus leva em consideração o que falamos. Então, quero deixar claro, irmãos, a igreja do Senhor é a coluna e o esteio da verdade, é o que Paulo nos ensina. E para ela ser a coluna e o esteio da verdade, ou seja, quem é a verdade? Jesus Cristo. Nós precisamos estar com a nossa vida no altar. Nós precisamos, porque nós vamos ter que tratar de situações. Entenda bem aqui, meu irmão, tire agora o coração mau desses homens do caminho, analise bem. Quantas vezes nós, igreja, tivemos nas nossas mãos o caso de pessoas que estavam caminhando em pecado, o caso de pessoas que um dia foram firmes e agora estão afastadas, o caso de pessoas que um dia foram pessoas de oração, mas hoje estão caídas no pecado. Nós sabemos disso, aqui na igreja a gente procura amar a pessoa, caminhar com ela. Eu me lembro, irmãos, quantas vezes eu tenho ligado para pessoas e eu tenho visto o resultado, às vezes, nuns e outros não é? Hoje eu até postei lá no status lá do meu endereço lá, o vídeo lá da ovelha, né? A ovelha, irmãos, estava só com a perninha para fora assim, num buraco. Aí a pessoa foi lá, puxou a ovelha, duas pessoas, para dar a entender que eram dois garotos. Aí a ovelha saiu correndo, pulou de novo, caiu aonde? Quem viu o vídeo lá que eu coloquei? Né? Normalmente eu tenho lá mais de 100 pessoas sempre vê o que eu posto. Né? Eu posto pouca coisa, mas quando posto o pessoal olha. Eu já tive quase 200 visualizações lá, já teve vezes. Um dia eu comentei com um adolescente, ele disse, pastor, é muita gente que vê, né? Eu digo, normal, né? O pastor, né? Alguém entende que deve ser alguma coisa interessante que o meu pastor colocou. E, irmãos, é incrível como isso é a realidade. Aquilo lá do vídeo é mesmo. Quantas vezes eu cheguei para uma ovelha e digo, não, rapaz, passo não. Não, rapaz. Aí eu puxei do buraco, né? A pessoa ouviu naquela hora. Passou-se 2 meses. A pessoa tinha caído num buraco pior do que o primeiro. E eu digo, mas por que você não ligou para mim? Não tomo decisão, não. Irmãos, tem alguns conselhos que eu dou que é padrão. Por exemplo, se você não é dizimista, nem ofertante, você não quer saber de nada na obra, você não pode vender nada, você não pode investir em nada e nem pode mudar de emprego. Eu tenho dito isso aqui. Por quê? Porque você está com a sua vida espiritual na área financeira travada. Aí você imagina, vou vender, pastor, a minha casa, porque vai aparecer um grande negócio. De acordo com a Escritura, capeta está liberado e vai te passar a perna. Salvo as vezes que Deus, pela misericórdia, age com misericórdia e não leva em consideração os pecados da pessoa. Que existe, né, irmão? Você sabe que Deus não é assim. Estou olhando aqui, estou só esperando, hein? Na hora que pecar, eu mando o raio. Deus é assim, irmãos? Não. Deus não é assim, né? Mas aí a pessoa acha que Deus é nem a vovozinha, com todo respeito às vovós, viu? Não fique chateado não, vovó. Mas, irmãos, coisa boa é vó, né? Vó, irmãos, eu vou dizer para você, ela está sentindo uma dor, mas ela está lá fazendo migalzinho para o bichinho, né? É ou não é verdade, minhas irmãs? Aí, o netinho lembra da vovó, minha vovó, ela estava com a dor de enxaqueca, ela chora quando está com enxaqueca, mas fez um mingauzinho para mim, como eu me senti tão amado, tão amado. Aí a pessoa transfere isso para Deus. Você está perdido se você fizer isso. Porque Deus, Ele não vai levar em consideração o amor dEle. Deus é justo. Ele vai levar em consideração a justiça. E o amor dele já se manifestou para tirar você da vida sem vergonha. Entenderam?
Como assim sem vergonha? Pastor, sem vergonha eu nunca ouvi falar. A pessoa está em pecado, ela já ouvi, mas sem vergonha. Irmãos, por quê? Pecou, aí perdoou. Pecou, perdoou. Aí disse que tem até a melô do pecado, né? Quem foi que cantou essa música? Foi um pregador que nós ouvimos, eu acho, lá na primeira igreja, num congresso de santificação que teve. Ele cantou lá a música, pecou, pediu perdão, deu um rap lá, essa música, pecou, pediu perdão. Quem lembra desse negócio? Quem lembra aí? Ninguém lembra, só eu, né? Só se você não estava lá. Mas olha só, é ou não é verdade? Aí fica aquele jogo, eu já pedi perdão, mas aí peca de novo. Irmãos, nós fomos salvos, liberados dos nossos pecados, porque nos arrependemos dele. E agora a sentença que estava sobre você, Deus absolveu você. Mas Ele não soltou você da cadeia espiritual para você sair fazendo tudo de novo. Ele liberou você para você andar agora conforme o Filho dele. Se Deus liberasse para sair pecando, Deus não seria justo. Deus libera o pecador para sair livre, mas agora vivendo conforme o seu Filho. E isso aí é fundamento para nós sermos discípulos. Então, como está a sua vida? Você anda conforme Jesus Cristo? Você está lendo a Escritura, buscando que Deus te ajude a mudar o seu coraçãozinho, mudar a sua estrutura? Porque se eu estiver falando de pecadores em pecado, agora o alvo sou eu. O alvo de Deus agora sou eu. E aí eu estou falando claramente, dizendo o motivo por que nós temos que tomar cuidado. Nós vamos lidar com pecadores, nós vamos conversar com os pecadores, nós vamos falar com eles, nós vamos estar pregando, eles vão estar em pecado. As pessoas que não conhecem Jesus, irmãos, você é chamado a pregar a estas pessoas, pessoas que estão na prostituição, pessoas que estão no vício, estão fazendo tudo quanto é coisa errada. E você vai pregar para essa pessoa. Quando você for pregar e que você vai tratar o caso dela, você precisa estar em santidade. Porque isso te dá autoridade de lidar com a situação. E eu citei principalmente os casos onde nós temos que tomar uma providência. Veja a responsabilidade que tem sobre um pastor, que tem que muitas vezes tomar decisão. Eu me lembro da história aqui da igreja, eu tomei decisão com gente chorando. Pastor, mas fulano, e eu aqui sério da vida, porque eu sabia que tinha que ser, tinha para onde correr. Você imagina se um pastor não tem condições de tratar um caso desse, né? Eu até brinquei aqui um tempo, já imaginou um pastor recebe uma pessoa com um problema, aí a pessoa diz, pastor, porque eu estou com esse pecado desse jeito. Aí o pastor olha e diz, rapaz, mas eu também. Eu já ia pedir que você orasse por mim. Já pensou a situação dessa? Isso não existe, irmãos. Então, da mesma forma que o pastor precisa estar, você também precisa estar. Você vai ensinar seus filhos, você vai dizer para os seus filhos assim, não, meu filho, por aí não. Não, rapaz, sai daí. E como que você vai ter autoridade se você estiver do mesmo jeito? Meus irmãos, nós precisamos levar a nossa vida muito a sério. Porque muitas vezes nós estamos sujeitos a trazer diante de Jesus situações. Senhor, o Senhor não viu aquela minha cunhada? E aquela minha sogra? Deus tenha misericórdia, né? Porque, irmãos, tem um estigma sobre a sogra. Deus te abençoe com a sogra abençoada. Mas, e se ela não for, que ela se converta, que Deus mude a vida dela. Essa deve ser a visão de um genro. Agora você imagina, está lá o cabra, e ele traz diante de Deus, e ele ainda chega na igreja batendo no peito, dizendo, eu tenho orado por todas as pessoas. E aí Deus, quando olha para você, vê você em tantos pecados quanto aquela pessoa, ou aquelas pessoas. E aí alguém não sabe por que não é recebido, não é abençoado. Irmãos, nós precisamos estar na condição que a palavra de Deus nos ensina. Não era permitido o apedrejamento se houvesse pessoas infiéis, se houvesse pessoas que estavam jogando a pedra, mas estavam vivendo numa condição semelhante. Qual era a condição semelhante? Pastor, também é demais, o senhor está querendo dizer o quê? Eu estou em adultério. Não. Esse é um grande problema. Pecado, adultério, mentira, roubo, né? Matar, roubar, né?
Esse é o grande problema. O pecado é algo horrível, quando na verdade o pecado é algo silencioso que acontece lá no coração. Ninguém está vendo. Das obras da carne é a impureza, é aquilo que está lá, ninguém viu, ninguém sabe, mas está lá na alma da pessoa. Meu irmão, em nome de Jesus, o apóstolo João está aqui trazendo uma história que mexe com a estrutura nossa. Quando todas as pessoas saíram, aí Jesus olha para a mulher. E Jesus olha para aquela mulher, e para entender isso, irmãos, eu quero recordar aqui um texto, não precisa você abrir, eu vou ler. O texto de capítulo 3 de João, o Evangelho de João mesmo, capítulo 3, versículo 17, quando, logo após aquele texto clássico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No verso 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está aqui a resposta do porquê Jesus estava escrevendo no chão. Está aqui a resposta, irmãos. Jesus não veio para julgar aquela questão. Não, pode apedrejar. Isso mesmo, taca a pedra nela. Jesus veio para lidar com essa situação aqui, ó. O texto diz, aquele que dentre vós não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. Aí eles caíram em si e disseram, eu não tenho condições de jogar pedra. Eu estou em pecado. Mas foram embora. Meu irmão, uma das coisas mais complicadas aqui é que se alguém reconhece o pecado, deve ficar diante de Jesus. Se alguém reconhece o pecado, tem que se ajoelhar, tem que se prostrar diante de Jesus. Não dá para ir para casa, não. Não dá para largar só a pedra, não. Tem que consertar a vida. E Jesus é especialista em resolver a nossa vida. Diga amém, eu recebo. E diz assim a Escritura no verso 10. Jesus endireitou-se e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Disse Jesus, nem eu também te condeno. Entenda a fala de Jesus, nem eu também te condeno. Como assim? Ele mesmo tinha dito, irmãos. Ele não veio para condenar. Aí alguém pega esse texto aqui, viu, pastor? Como a gente não tem que, a gente tem que olhar para o pecado das pessoas e a gente tem que ficar na paz do Senhor. Jesus disse que não veio para condenar. O senhor está querendo condenar aí? Seria um erro de interpretação. Qual é a interpretação correta desse texto? Nem eu também te condeno. O que Jesus estava dizendo? Eu não vim para que você morra, pelo contrário, eu vim para você viver. E aí ele diz o quê? Agora vai e abandone sua vida de pecado. Como é que é hoje em dia? Nem eu também te condeno. Aí, pastor, viu? Precisa nem ler o resto. Precisa nem ler o resto. Nem eu também te condeno. Jesus não condena ninguém. Aí a pessoa fica ali apoiada no que ela quer. Meus irmãos, por isso que a história da caixinha de promessa, graças a Deus, irmãos, quando eu me converti tinha para vender, agora eu soube que ainda tem para vender por aí, mas a história da caixinha de promessa é um laço, porque imagina você acordando de manhã, só ouve, porque Deus amou você, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Imagina, todo dia de manhã, quando na verdade você estava precisando, era de umas boas sapecadas. Você estava precisando de umas boas sapecadas nas costas da parte de Deus. Irmãos, calma, eu estou falando de Deus com você. Estou falando daquele momento que Deus chama para uma conversa, que a lágrima desce, que a cabeça se inclina porque não tem mais argumento. Quando Jesus fala conosco, não tem para onde correr, irmãos. E os momentos mais profundos que ele vai falar é em oculto, lá, quando você fechar a sua porta do seu quarto. Meu irmão, em nome de Jesus, nós estamos vendo aqui a glória que Deus mostrou ao apóstolo João. Jesus declara a esta mulher, vai e abandone sua vida de pecado.
eu não te condeno e te proponho você abandonar o seu pecado. Por que que não houve condenação? Haverá o dia, irmãos, que a trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, vai ser um chororô para tudo quanto é lado. Quem era machim, agora está uma seda, virou uma flor. Todos que se levantaram nos auditórios, na sua igreja, nas pregações, e disseram, eu não vou ouvir isso nunca, não quero mais saber. Esses terão que ouvir, e não haverá mais proposta de absolvição. Agora é só condenação. Nós estamos vivendo ainda nesse tempo, o Senhor veio para salvar. O Senhor Deus veio para salvar. Se você é um pecador e você está vivendo uma vida de pecado, abandone esta vida de pecado, porque o Senhor Deus quer absolver você de todos os seus pecados. Mas você terá que decidir viver uma nova vida. E essa nova vida está escondida em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo, é a nossa vida, como devemos falar, como devemos nos portar, como devemos agir para com as pessoas. Ele é o nosso modelo a ser seguido. E eu quero convidar você a essa reflexão, irmãos. Nós precisamos de uma mudança na nossa vida, porque se sabe muito pouco sobre isso que o texto está ensinando. Meus irmãos, eu me lembro, teve uma vez uma pessoa chegou e disse, pastor, eu estou sabendo de uma situação. Aí eu digo, é mesmo? E aí? Eu digo, pastor, fulano está fazendo isso, só Jesus na causa, misericórdia. Aí eu digo, pois não, e aí? Você vai lá e conversa com ele. Não, eu trouxe aqui para o senhor conversar. Aí eu digo, não, mas calma aí. A Bíblia diz que você deve ir até o seu irmão, buscando restaurá-lo. E se você então restaurá-lo, você então alcançou uma grande coisa, que foi ele ser restaurado, que bênção. Mas se ele não foi, então você leva outra pessoa. Se ainda não quis, aí você leva outra pessoa. Depois você procura então a igreja. E eu me lembro que eu digo, olha meu irmão, volte lá e resolva, depois me chame e eu vou. Resolveu? Não. E eu estou dizendo que perto de você tem talvez irmãos seus que estão precisando de uma visita, mas que você tem que fazer, porque você é aquele que sabe o que ele está fazendo. Só que você não pode ir com a vida irregular. Você tem que ser um genuíno discípulo. Pastor, não tenho condições, pastor. Então, meu irmão, faça um período de consagração da sua vida. Separe um tempo para jejuar e orar, se conserte com Deus. Se você precisa de ajuda diretamente, me procure, que eu possa ajudar você. Se for a senhora, procure a pastora, eu tenho certeza que você vai ser bem recebido. Procure uma pessoa próxima que você sabe, não precisa ser o pastor ou a pastora não, procure uma pessoa que você sabe que é uma pessoa compromissada, abra seu coração. A Bíblia diz, se você confessar os seus pecados, se confessar os vossos pecados uns aos outros, e devemos fazer isso para que sejamos sarados. Como isso é maravilhoso. Mas nós precisamos ter nossa vida corrigida por Deus, de forma que nós possamos ajudar as pessoas. Talvez você tenha orado pela conversão de pessoas. Eu digo, irmãos, nós temos alguns meses para trabalhar bastante. Eu estou bastante preocupado com o período do feriado do carnaval. Bastante preocupado. Por quê? Porque eu sei que o homem no pecado, ele se envereda por um caminho pior do que se pode imaginar. O que se já tem ouvido é uma fala como que dizendo, esse vai ser uma maravilha de carnaval. Por quê? O pensamento das pessoas será como que dizendo assim, eu não morri, agora eu vou aproveitar. E aí de tudo pode sair dali. E nós temos uma responsabilidade diante de Deus de que é pregar o Evangelho. A solução para esta terra está no Evangelho da graça, o Evangelho do Senhor Jesus. E quando nós vivemos o Evangelho, e diante dos pecadores nós nos posicionamos com o coração cheio de amor, de graça, e pregamos a palavra, elas vão ser tocadas, e o Senhor Deus vai salvar pessoas. Irmãos, a igreja em todos os lugares é a maior auxiliadora do Estado, porque
A cada pessoa que se converte é menos uma possível pessoa sendo presa, dependendo da situação. E eu estou falando sobre jovens e adolescentes que estão em grupos de risco. Eu estou falando sobre casamentos onde há agressões, onde há até mesmo agressões físicas. Quando aquela pessoa se converte, há possivelmente ali menos um problema que só Deus sabe, graças a Deus, essa pessoa se converteu. Quantos de nós poderíamos dizer, se não tivesse se convertido, teria morrido certamente já? Eu acredito que muitos aqui, ou uma parte, e isso tudo recai sobre a sociedade. Eu estou dizendo que a solução para a sociedade está em Jesus Cristo. Portanto, que Deus tenha misericórdia de nós, que o nosso coração seja cheio de anseio de Deus, que nós só tenhamos uma motivação: andar segundo Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque Ele me amou, eu mereci a morte, Ele me deu a vida. Que bom é ouvir a voz de Jesus, que bom é andar com Deus. Essa é a motivação. E quando nós falarmos de Deus, vai ecoar nos corações das pessoas isso. E as pessoas vão dizer o que eu já ouvi, irmãos, pessoas dizerem: olha, eu não gosto de crente não. Eu já ouvi essas histórias. Eu não gosto de crente não, mas quando fulano fala comigo, eu não sei o que é, mas eu não consigo falar nada. E eu fico ouvindo e aquilo fica na minha cabeça. Eu já ouvi, irmãos, eu já ouvi isso. E eu creio que Deus quer levantar você com tudo isso, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar aí, meu irmão, em nome de Jesus. Meu Pai, nós te pedimos, mude a nossa história, mude a nossa vida, que nós não venhamos apontar o dedo para ninguém, Senhor, que nós venhamos a andar pregando a palavra, que o Senhor Deus chama as pessoas à absolvição de seus pecados, que nós venhamos a viver a genuína fé, de forma que as pessoas vejam que não são palavras na boca de alguém, mas é uma realidade espiritual que ela não sabe entender ou explicar, mas ela sentiu algo diferente. Meu Pai, prepara as nossas vidas, que nós não estejamos com as motivações erradas, com um propósito outro que não seja glorificar o Teu nome. Mude a nossa história, transforma a nossa vida, ensina-nos a lidar com as pessoas que estão vivendo em pecado, ensina-nos a lidar com as pessoas que não querem nada aparentemente, como Jesus lidou aqui com essa multidão. Senhor, ajuda-nos a ter essa paciência, esse cuidado, essa sabedoria. Dai-nos, Senhor, percepção espiritual das coisas. Mude a nossa vida, Senhor. Nos faça uma igreja amável, abençoada, que as pessoas sintam o amor de Deus em nós, que não haja peso de fardo algum, porque não é religião, é relacionamento com o Todo-Poderoso. E é claro, meu Pai, esse relacionamento é prazeroso, é melhor do que qualquer coisa que alguém possa imaginar. Meu Pai, nós te pedimos, usa as nossas vidas, tenha misericórdia de nós, retira toda altivez, toda dureza de coração, todo pensamento que não tem nada a ver com o Senhor. Mostra, Senhor, a nossa realidade para nós mesmos. Leva-nos, Senhor, ao pó, arrependimento, a conversão de alma, de forma, Senhor, que quando nós saímos daqui, nós estejamos aptos para lidar com as pessoas. E quando alguns de nossos irmãos pecar, quando acontecer de alguém pecar perto de nós, nós possamos saber lidar com a pessoa, mostrando a ela que o Senhor Deus veio para salvá-la. Meu Pai, nos ajude. E agora